E aí, pessoal, como é que vai? Tudo bem? Bom, gente, seguinte, então a gente está iniciando aqui um tópico de Microsoft Word, tá? E hoje a gente vai ficar aí os 4 horários falando, os 2 horários, né? Falando do Microsoft Word. A gente tem que andar rápido, porque o Microsoft Word é um software muito grande, tá? Mas, de toda forma, vocês têm aí a oportunidade de assistir. Pessoal, vocês já receberam, sabe aquele e-mail que a Carla mandou para vocês, com os materiais, assim, de vez em quando ela manda? Vocês já receberam algum de Word? Acho que já. Que tem um resumo. Se não recebeu, não tem problema não. Eu mando para vocês de novo e aí ela vai e encaminha para vocês. Pode ser? Mas eu já fiz tudo esquematizado, assim, falando o que tem dentro de cada guia e por aí vai. Tá? Então agora eu vou demonstrar para vocês como que funciona e vocês vão fazendo as anotações que vocês acham que deve aí, que não estão no material. Pessoal, pessoal fala assim, Pablo, ele é mais difícil que o Excel? Não. Porque, vamos falar assim, eu acho que o Excel ele exige um raciocínio maior. Mas se você me perguntar se é melhor estudar o Word ou Excel, eu prefiro o Excel. Sabe por quê, cara? O Word é questão de memória. Você memorizar onde você tem, em qual local que se encontram os principais comandos e por aí vai. Então isso vai exigir um pouco mais de sua memória. Só que a gente ainda tem aí mais de 50 dias até a prova. E vocês já estão finalizando o curso e tal. Então vocês podem ficar tranquilos que dá para pegar direitinho aqui. Tá certo? Bom, então vamos lá. Olha só, pessoal. O material que eu disse a vocês... Deixa eu só ver se eu consigo mudar a resolução da minha tela, só para ficar melhor para vocês aqui, para vocês enxergarem ali. Não sei se eu estou tonto ou se a tela está meio esverdeada. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Como sempre eu erro. Vamos ver se ele vai melhorar. 280, 768. Sim. 1024, 768. Tá, ficou melhor aqui. Ficou. Tá. Então aqui é o seguinte, pessoal, o que vocês precisam saber a respeito do Word? Esse é o material que eu vou disponibilizar para vocês, certo? Mandou, ótimo. Então tá no e-mail de vocês aí, tá? Aqui fala o seguinte, ó. A primeira coisa que você precisa entender a respeito do Word é o seguinte, o Word, aqui ó, não é nativo do Windows. Ou seja, quem usa o Windows não necessariamente tem o Word. O Word é uma ferramenta que você tem que pagar para usar. Eu tenho que pagar? Tem. Você vai pagar para usar a parte, né? Ele vem junto do que a gente chama de Microsoft Office. Tá certo? Não é nativo do Windows. Aqui, ó, acompanha ou integra, melhor, né? Integra o Microsoft Office, pessoal. O que é o Microsoft Office? É o Word, Excel, PowerPoint e por aí vai. Beleza, tranquilo. Aí deixa eu te mostrar a janela dele. Deixa eu te mostrar a janela dele. Isso que você está vendo aqui, ó, que eu estou andando para um lado e para o outro, é a janela dele. Agora você fala assim, Pablo, é uma janela muito grande, parece painel de avião isso tem. Me fala assim, o que de fato é importante. Ó, o que você precisa perceber aqui nessa janela é o seguinte, o topo dela, ou seja, cá em cima, é a barra de título. Primeiro detalhe, o nome do arquivo vai ser mostrado aqui em cima. Se na prova eles perguntarem qual é o nome do arquivo, tá ganha a questão. Calma, olha para cima que você vai ver. Qual que é o nome desse arquivo aqui? Resumo de Word 2007. Legal. Aqui do lado esquerdo tem uns botõezinhos, tá vendo? Isso aqui aparentemente não causa dano algum à camada de ozônio. Assim, isso aqui são botões, isso aqui é chamado de barra de ferramentas de acesso rápido. Mas como assim barra de ferramentas de acesso rápido? Pessoal, significa que tudo que está aqui você consegue acessar rapidamente. Porque, por exemplo, Andréia, você quer acessar ortografia e gramática. Olha só, Andréia, se você não souber onde é, você vai ter que clicar aqui, 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 até chegar aqui. Aí você chegou na ortografia e gramática que está aqui. Tá vendo?
Mas olha só, eu posso ir clicando aqui, Andréia, que lá em cima não muda. Então, se ortografia e gramática tivesse lá em cima, que vocês não estão vendo, agora estão. Se ele tivesse aqui, seria mais fácil. Pablo, como é que eu faço para colocar ele aqui? Fácil. Clica aqui. Vem ortografia, pronto, agora ele está aqui. Agora tornou um acesso rápido? Tornou, ué. Qualquer lugar que você tiver, você pei, clica nele e ele aparece. Mas aí tem um padrão assim, vamos supor, quando você baixa um monte, já tem um padrão, ou você pode ficar mudando? Como é que você chama? O Fred, gente, está perguntando se tem um padrão. Ô Fred, ele tem um padrão dele. Tá? Ele tem o salvar, tem o desfazer, o refazer e o novo. Mas você pode colocar quantos outros você quiser. Inclusive, Fred, você pode tirar também aqueles ali. Tá certo? Eu vou voltar a tela para o formato normal. E qualquer coisa eu dou o zoom para usar melhor minha tela. Tá. Então até aqui tudo bem? Beleza. Ó, um outro detalhe importante aqui, Fred. Lá no Internet Explorer, por exemplo, que é esse software que vocês estão vendo na tela, a gente tem um negócio que chama menu. Ah, isso aqui a gente conhece muito. Menu tal, menu tal, menu tal. É ou não é? Menu esse, menu aquele. Aqui no Word, cara, a gente não trabalha com menu. A gente trabalha com guia. Oh, olha aqui para cima. Página inicial. Aqui, ó, deixa eu abrir o 7 para a gente entender melhor. Aí ele aqui, ó. Guia início. Tá vendo? Guia inserir. Oh, você consegue perceber a diferença do menu para uma guia? Deixa eu te mostrar. Olha o menu. Tá vendo essa bolinha aqui? Chama-se botão Office. É o que hoje é chamado de menu arquivo. Né? Botão Office porque o que a gente estuda para a prova é o Word 2007. Palhaçada fazer isso. 2007, cara, você já não vê mais em todos os lugares, né? O pessoal já atualizou. Já tem o 2010, tem o 13, tem o 16, tem o 365. Mas tudo bem. Aqui, ó, isso é um menu. Ó, a lista descendo. Isso é menu. O resto é guia. Tá vendo? Muito mais fera, né? Porque o menu, você está digitando um texto, você pum, aí some o seu texto. Você fala assim, cadê meu texto? Aí você tem que fazer assim para o menu sair. A guia não. Ela não atrapalha, ela fica sempre aqui. E essa parte que muda, a gente chama de faixa de opções. Então, cada guia tem a sua faixa de opções. Mas isso é só nome. Eu quero mesmo que vocês gravem o nome das guias. Guia. Certo, Fred? E Fred, seu trabalho, Fred, saber, agora é que vai pegar. Saber o que nós temos dentro de cada guia. Mas não vai ter erro, não. Sabe por quê? Porque eu já coloquei tudo aqui para vocês. Ó. Olha lá, botão Office, o que eu tenho aqui dentro? Tem isso aqui. Guia início, o que eu tenho? Isso. Então tem uma lógica que eu vou mostrar para vocês de um comando que está aqui dentro. Existe uma lógica para isso. Só que esse é o trabalho. Saber o que está lá dentro. Por exemplo, que você fala assim, porque a Andréia quer inserir um sumário. Onde que ela vai? Guia referência. O Fred quer mandar uma mala direta. Correspondência. Porque ele quer colocar negrito. Guia início. Então, é isso aí que pega. Tá certo? É isso que pega. Tá. Bom, então vamos lá. Então, aqui a faixa de opções. No mais, uma barrinha que é importante é essa última aqui embaixo. Ó, chama barra de status. Certo? Aqui, ó. A última barrinha lá de baixo. Barra de status é o nome dela. Ok? Sim ou não? Beleza. Pessoal, qual que é a dica do botão Office? Só um detalhe. Vamos lá. Aqui eu coloco o seguinte. Quais são as extensões do Word? Principal, DocX. Tem o Doc, com C. O Dot, com T. DocX e o Dot. Tá? Aí tem HTML, RTF, TXT e por aí vai. Deixa eu parar um tempinho aqui. Vamos imaginar que o Fred
usa o Word 2007. Certo, Fred? E lá na guarda, por exemplo, eles usam o Word 2003. Na época do 2003, Fred, o formato principal era o doc. E ele salva em DOT também, que é o tal do modelo. Eu até mostrei para vocês no Excel o que o modelo faz, que não deixa o arquivo ser alterado e tal. Aqui é a mesma coisa. Só que lá no Excel é XLTX. Aqui é DOT-X. Aí, Lidiana, olha só para você ver. O Fred, o Word dele, salva em DOC-X e DOT-X. Mas também salva em DOC e salva em DOT. Qual que é a diferença do DOC-X para o DOC? Eu mostrei isso para vocês lá no Excel. O DOC-X, ele é compactado, de cara. E a FGR pergunta isso, Fred. Se você pegar um arquivo e salvar em DOC, ele vai dar 1 mega. Se você salvar em DOC-X, ele vai dar 1/3 disso. Ele já tem a compactação nativa. Então, se o seu computador fosse só arquivos do Word, e aí você tem, sei lá, você está com, por exemplo, 1.5 terabytes de arquivos do Word, tudo DOC. Se você transformasse tudo para DOC-X, você economizaria 66% de espaço aí. Por quê? Porque é um formato menor, mais moderno, menor. Não é? E tem recursos mais novos e tal, enfim. O que acontece aqui, André, é o seguinte. O Word lá da guarda não é capaz de abrir um arquivo DOC-X, porque o Word da guarda é antigo. Quando ele foi criado, 2003, nem existia, Lidiano, o DOC-X, então ele nem conhecia. Tá certo? Agora, o Word mais novo, ele conhece tanto o DOC-X quanto o DOC, que é o antigo. Por quê? Porque se um guarda, a colega do Fred, fizer um arquivo e mandar para ele usando o Word mais novo, tem que ser capaz de abrir. E ele abre, porque o Word mais novo trabalha com esse formato. Certo? Mas, meus amigos, o contrário não funciona. Se o Fred, usando o Word mais novo, gerar um arquivo DOC-X e mandar para a guarda abre? Não. Porque a guarda não conhece o formato DOC-X. Aí, Fred, para manter a compatibilidade, cara, usando o seu Word mais novo, você tem a capacidade de salvar em DOC. Aí eles são capazes de abrir. Então você fala assim, mas aí não, pô, o arquivo vai ficar maior. É a vida, cara. Você precisa que eles abram, vai ter que ser assim. Tá certo? Beleza? É a mesma coisa. Mas o meu carro, você quer abastecer seu carro com diesel, mas seu carro não é a diesel. Mas eu quero, cara, é a vida. Abastece com o que tem aí. Seu carro não suporta diesel, pô. Tá certo? Entendido? Então, tranquilo. Então, se falar assim, quer manter a compatibilidade entre todas as versões, qual é o formato que deve salvar? DOC. Isso. Ele ainda salva em RTF, que eu brinquei com vocês, rato, tatu e faca, que era do WordPad. Ele salva em TXT. Agora aqui, toma cuidado. PDF. Toma cuidado. Para salvar em PDF o Word da prova, que é o 2007, é necessário que você instale uma gambiarrinha nele, vamos falar assim. A gente chama de suplemento. É um software que você baixa no site da Microsoft e ela vai trazer essa nova capacidade ao Word, gerar arquivos PDF. Mas lá em casa eu não precisei, porque você não usa o 2007, ué. O da prova qual que é? 2007, tá? Tá. O formato DOC-X é menor que o DOC. Aqui, ó, já coloquei. Ó, para salvar em PDF é necessário instalar um complemento. Certo? Agora toma cuidado, Andréia, porque o Word 2007 ele não abre PDF. Se você tiver um PDF, o Word não abre ele. O 2013 abre. Com 2013, mas não cai na prova. Você conseguiria abrir. Beleza. O que eu tenho aqui no botão Office? Vão puxando, né? O que eu tenho aqui no meu botão Office? Você fala assim, cara, me dá uma dica para eu lembrar
Quais as opções que eu tenho aqui? Presta atenção. Todas as opções para você iniciar um documento, Lidiana. O que é iniciar um documento? Ou você abre um que já existe, ou você cria um novo. Está aqui dentro. E para você finalizar um documento também, quais são as opções para finalizar? Imprimir, fechar, sair, salvar, enviar por e-mail, está tudo aqui dentro. Entenderam, sim ou não? No botão, ó, tá aqui, ó, botão Office, ou menu do Office. Opções para iniciar e finalizar um documento. Tá certo? Os atalhos do Word eu já mandei para a Carla, que ela deve ter mandado para vocês. Ficar atentos a eles. FGR gosta. Beleza? Bom, então o que eu tenho aqui dentro? Vamos lá, ó. Novo. O que esse novo vai fazer? Criar um novo arquivo. Esse novo arquivo, ele pode ser totalmente em branco, ou ele pode ser baseado em um modelo. Como assim, Pablo? Te mostro. Olha aqui. Arquivo novo. Pode ser em branco. Às vezes você fala assim, nossa, eu queria tanto fazer uma carta farmacêutica. Para que você vai querer? Mas não sei. Você dá um clique. Tum, olha lá. Ele vai abrir para você. Olha lá. Olha o modelo de carta farmacêutica aí. Não é legal? Então, ele tem modelos pré-definidos para você aqui. Então, o novo, ele pode ser um novo arquivo em branco ou baseado em um modelo. Aqui, abrir. Deixa eu te dar uma dica dos atalhos, só para você lembrar. Os atalhos aqui são todos em português, o que é uma droga. Droga, por quê? Porque todos os atalhos do Windows são em inglês. Por exemplo, selecionar tudo é Ctrl+A de All. Certo? Todos os atalhos do Windows são em inglês. Do Internet Explorer são em inglês. Certo? Só que do Word são em português. Então o Ctrl+A é de abrir. Certo? Então é para abrir um novo documento. O Ctrl+N é negrito. Ah, então o novo documento vai ser Ctrl+O por quê? Porque é a segunda letra da palavra novo. Não pode o N, que já é negrito. Então Ctrl+N não pode. Aí pegou Ctrl+O. Entendeu? Então os atalhos aqui são em português. Beleza. O atalho eu deixaria assim para uns 15 dias. Finais, aí você começa a estudar os atalhos. Aprende primeiro onde que estão os comandos aqui dentro. Pode ser? O abrir você já sabe, que é para eu abrir alguma coisa que está salva dentro do meu computador. Agora eu tenho uma diferença aqui que eu queria muito falar com vocês. Salvar e salvar? Como? Gente, o salvar salva com o mesmo nome. Então, por exemplo, eu estou mexendo um documento aqui, Fred. Aí você vai falar assim, pronto, já fiz as alterações que eu quero. Aí você salva. Ou então você aí salvou com o mesmo nome. Então, quer dizer que essa nova versão que você está trabalhando com ela agora vai substituir, quando você salva, substitui a versão que você abriu. Tá certo? Então, salva as alterações com o mesmo nome. E o salvar como? Ele cria uma cópia. Então, ele permite que você salve esse arquivo com outro nome. Aí você vai ter uma cópia dele, sem modificar o arquivo atual. Então, quando você quer usar o arquivo atual para gerar um outro arquivo, você vai usar a opção salvar como. Então, no salvar como, é interessante que você entenda que você pode salvar, por exemplo, com outro nome, outra extensão, em outro local, e você pode definir senha. E eu falei isso para vocês na aula, quando eu comecei a explicar segurança da informação, que um arquivo, se você quiser anotar, colocar conteúdo confidencial ali dentro, você pode salvar o arquivo protegendo ele com senha, que é a criptografia. Aqui, ó, deixa eu te mostrar, só para você não viajar, hein? Aqui eu estou no salvar como, certo? Dentro do salvar como, eu tenho aqui ferramentas, opções gerais. Aqui dentro tem as senhas. Existem duas senhas. Uma que a gente chama de proteção e a outra que a gente chama de gravação. E qual que é a diferença entre elas? Aqui, ó, eu coloquei para vocês aqui. Senha de proteção impede que o documento seja aberto. Então, se o seu documento está com uma senha de proteção, o cara tentar abrir, ele não consegue. A senha de gravação impede que o documento seja alterado, editado. Então, por exemplo, eu coloco uma senha de gravação. Aí, por exemplo,
Marcos, vai lá, Marcos, você abre meu arquivo. Ele fala, Marcos, tem a senha? Você vai falando, não. Ele abre. Só que quando você for alterar e pedir para salvar, ele não salva. Porque o arquivo está protegido contra gravação. Entendeu como é que é? Então eu coloquei, ó, impede que o arquivo seja alterado. Beleza. Olha lá, salvar com senha está dentro da caixa. Salvar aqui, ó. Dentro da caixa salvar como? Então já deixei o arquivo todo preparado para vocês não terem trabalho. Beleza? Tá. Agora eu tenho o imprimir. E aí eu preciso que vocês tenham muito cuidado com esse imprimir para a prova. Por quê? O imprimir, o atalho para ele é Ctrl+P. Certo? Ó, eu vou passar uma... Observa todos os itens da janela. Todos. Todos. Eu vou descer e depois eu vou te fazer uma pergunta. Está observando? Está observando, tá? Quantas páginas serão impressas? 2. Não. Aqui, ó, peraí. Aqui está pedindo? Todas. Não tá? Imprimir todas as páginas? E todas são quantas? Mas eu pedi 2 cópias. Então é 2 cópias de todas as páginas. Se são 5, 2 é 5, 10. Toma cuidado. Se cair uma dessa na prova, é muita gente escorregando. Muita gente. Então isso aqui não é o número de páginas, é o número de cópias que eu quero de cada uma das páginas que eu pedi. Então se eu peço aqui, por exemplo, Marcos, eu quero só a página 2 e a página 3. São 2. Só que eu estou pedindo 2 cópias de cada. São 4. Entendeu como é que é? Bom, aqui, perceba o seguinte. Enquanto eu não digito nada, aparece imprimir todas as páginas. Mas eu posso imprimir só páginas pares, só páginas ímpares, ou eu posso especificar as páginas que eu quero. Quando eu colocar um número aqui dentro, ele vai mudar todas as páginas. Ó, PEI, olha lá. Já colocou a impressão personalizada. Uai, mas como é que é isso? Te mostro. Se eu fizer assim, o que ele está pedindo? De 1 a 5. Certo? Se eu fizer assim ou assim, ele imprime 1 e 5. 1 e 5. Aqui, ó, são 2 coisas diferentes, só para a gente frisar. Ó. Quando tiver o hífen, a gente lê como até. E quando tiver vírgula ou ponto e vírgula, e. Só toma cuidado para você não lembrar, confundir isso aqui com os 2 pontos do Excel, hein? Pelo amor de Deus. Lembra que lá no Excel, 2 pontos era até, né? Aqui não funciona não, Fred. Toma cuidado. Beleza. Tudo bem? Bom, beleza, tranquilo. Aí depois eu tenho aqui ainda, no botão Office, o enviar, que permite que eu envie esse documento para alguém por e-mail. Eu tenho o fechar, que fecha o documento. Eu tenho opções do Word, que me permite configurar o Word. Tá? E eu tenho a opção sair do Word, que vai fechar o Word. Beleza? Aqui eu coloquei 3 formas de imprimir e tal. E aqui eu coloquei exatamente aquilo que eu tinha colocado de novo, porque eu esqueci que eu já tinha colocado, porque eu sou um animal. Olha lá. Fala para mim aqui. Eu quero uma a uma. Quais as páginas que serão impressas aqui? Não, vamos lá. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. 12 de novo? Mas é vírgula. Se é vírgula é 12. 12 de novo. Se tivesse outro 12 é 12 de novo. Não. Só a 20 uma vez. Mas por que uma vez? Quer ver? Se fosse assim, qual que seria impressa? 20 e 21. Sendo assim, só a 20. Bicho, mas para que o cara vai fazer? Não sei. Mas ficar atento, porque é assim que funciona. Vou anotar, eu vou anotar aqui, ó. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 12. 20. Então, essa ordem de impressão vai fazer isso aqui, ó.
Combinado? Beleza. Ficar atento. Vocês vão ter acesso a isso também online. Aí vocês podem anotar em casa, porque você pode parar o vídeo e tal. Tudo bem? Legal, legal. Agora nós vamos começar. A gente estava no menu Office, ou botão Office, como queiram. Agora a gente começa o... Deixa eu só fazer um negócio aqui, pessoal. Pronto. Agora eu vou começar a guia início, que é a primeira guia. Pode ser? O que eu tenho na guia início? Olha a dica, anota aí. No seu caderno, ó. Formatação, manipulação de texto. O que é manipular um texto? Copiar, recortar, colar. Certo? Formatação de fonte e parágrafo. Estilos? Não. Você sabe por que as pessoas têm raiva do Word em concurso? Porque quando você começa a estudar o Word, você percebe que ele é o primeiro software que você estudou na vida. E é o que você menos sabe. Porque ele esconde, tem coisas aqui que você fala, nossa, eu nunca imaginei que isso fosse assim. Tá certo? E aí você percebe, Marcos, que toda a vida você fez gambiarra, cara. Uai, o que está rolando aqui? O que eu tenho então? Gente, sempre que eles falarem na prova, eu quero formatar a fonte. Ou então fala assim, Marcos, onde que está a opção tabela? Espera aí. Tabela é formatação de fonte? Não. É formatação de parágrafo? Não. Então não está na guia início. Certo? Maiúsculas e minúsculas. É formatação de fonte? É, ué. Se colocar a fonte maiúscula e minúscula, então pode ter certeza que está aqui dentro. Aonde que está a opção de marca texto? É formatação de fonte? É. Está aqui dentro. Onde que está a opção de alinhamento centralizado, esquerdo? É formatação de fonte ou parágrafo? É. Está aqui dentro. Ô Marcos, eu vou falar que a sua utilização do Word, ela fica aqui, ó. Aqui e aqui. Na vida, você basicamente usou essas duas opções. E com isso aqui, cara, você fez tudo. Tudo na gambiarra, mas fez. Beleza. Você vai ver. Então vamos lá, começando, ó. Opções: copiar, recortar e colar. Tá? Deixa eu só ativar a internet aqui, porque vai ter algumas coisas que eu vou ter que buscar na internet para mostrar para vocês. Espera aí. Só um minutinho. Teve um dia que eu fui buscar as redes, aí alguém, a hora que eu falei que eu ia rotear, aí o cara falou assim, tem uma rede aqui chamada Coice de Vaca. Adivinha de quem é? É a minha. Por quê? Porque sim. Cadê ela? Ela aqui, Coice de Vaca. Bom. Pessoal, então vamos lá. Aqui são opções que a gente usa muito. Presta atenção, meninas. Por que esses botões estão desativados? Porque não tem texto selecionado. Quando eu copio ou recorto, eu mando o texto para um local chamado área de transferência. E nessa área de transferência eu posso colar onde eu quiser. Combinado? Sim ou não?
Só tem um detalhe. O botão colar tem uma setinha de baixo. Tem ou não tem? Você quase nunca usou, Lidiana, talvez. Onde tem setinha, tem surpresinha. Guarda isso. Tá certo? Onde tem setinha, tem surpresinha. Tá, eu vou pegar um texto aqui. Eu estava até no site do Magistral. Deixa eu ver se eu pego daqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar um texto legal aqui. Quer ver? Ó, tem um aulão aqui, hein? Aqui, ó. Deixa eu pegar um texto da guarda aqui. Vou ver se ele vai mostrar em texto. Aqui, ó. Então, ó, copiei o texto. O que acontece quando você copia um texto da internet, Andréia? Você fica super decepcionado. Você fala assim, ah, não. Não, vem. Olha lá. Seu texto, Marcos, você vai ter que formatar ele todo. Mas, cara, olha só isso aqui. Se você, ao colar o texto, você vier aqui na setinha, onde tem setinha, tem surpresinha. Você coloca colar especial, cara. Pô. Colar especial, você coloca texto não formatado. Olha aí. Limpão. Tá vendo? Então, dentro dessa opção colar, eu tenho colar especial, que me oferece opções adicionais de colagem. Certo? Só aqui já dá vontade de se suicidar, tipo o Didi. Lembra do programa Os Trapalhões, que ele abria a boca assim, falando que ia morrer? Então, porque a vida toda você pastou com isso aqui. Tá, deixa eu te mostrar uma outra coisa. Aqui eu quero dar um destaque. Um destacão. Falo assim, não, aqui quero dar um destaque aqui. Então eu vou colocar centralizar, aumentei, coloquei negrito, sublinhado e coloquei de vermelho. Certo? Eu falo assim, eu queria colocar ele aqui também, ó. Aqui. Aí você vai, o que você vai fazer? Presta atenção agora. Você vai simplesmente colocar o mouse dentro de uma palavra, não precisa selecionar. Você vai clicar no pincel. Tá vendo ele aqui? E aí você vai clicar onde você queria. Olha lá. A ferramenta pincel, ela copia a formatação de um trecho e aplica em outro. Cara, vou lá de novo. Você precisa, Marcos, pegar a formatação que você quer. Qual que é a palavra que tem a formatação que você quer? Que é aulão, por exemplo. Na verdade, a formatação que ele copia é do parágrafo, né? Inclusive o alinhamento. Tal. Você clica no pincel, molhou o pincel. Agora você vem aqui e clica onde você quer. Só que é o seguinte, o pincel seca, ele tem pouca tinta. Se você tentar usar aqui de novo, você não consegue. Aqui, ó. Só que você é ninja, cara. Você vai clicar 2 vezes no pincel. 1, 2. Tinta infinita. Aqui. Tinta infinita. Tá vendo? Você quase teve ler de tanto que você clicou nesse pincel. Ainda falava, não, que pincel maravilhoso. Eu só preciso clicar aqui 432 vezes. Aí, ótimo. Beleza. Então aqui, ó. Manter o pincel ativo. 2 cliques sobre ele. Isso aqui, então você anota quando você estiver assistindo em casa, tá? Manter o pincel ativo, 2 cliques sobre ele. Tranquilo? Beleza. Vamos passar para a parte de formatação de fonte. Formatação de fonte é aquilo que a gente mais usa, a gente já está acostumado com isso desde criança. Né? Que é negrito, itálico, sublinhado, tipo de letra e por aí vai. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar, quando você tem um mouse, aqui o ponto de inserção dentro de um texto, ele vai mostrar a fonte que está sendo usada aqui. Ou seja, nesse termo limpar aqui, está usando a fonte Century Gothic. Se falar assim, é correto afirmar que o documento usa a fonte Century Gothic tamanho 10. Certo ou errado? Está errado. Eu falei o documento, eu não falei o texto selecionado. Olha aqui, Marcos, ó. Se eu selecionar o texto, misteriosamente, a fonte ficou em branco. Não necessariamente. Não, você pensou certo, Lidiana. Mas significa que o texto selecionado possui mais de uma formatação de fonte.
Tanto a fonte quanto o tamanho. Tá certo? E aí, Andréia, eu fiz uma questão do CESP. CESP é a organizadora mais pesada que existe. Deve ter uns 5 anos que eu fiz essa questão. Então você pensa o seguinte, já tem 17 que eu dou aula. Né? Há uns 5 anos, não, 5 não, há uns 9 anos eu fiz essa questão. Ela falava o seguinte, vamos supor que a Andréia queira pegar essa palavra fonte e colocar negrito nela. Ou colocar ela na cor vermelha. Pronto. Aí, ele falava que era só clicar dentro dela, igual eu fiz aqui, e clicar no vermelho. Naturalmente está errado. Porque quando você quer formatar alguma coisa, isso eu aprendi com o meu professor. Você pegava e fazia assim. Não é? Aí eu falei, tá errado, lógico. Aí comemorei e tal. Foi graças a Deus, né? Isso é uma coisa que a gente sabia. Aí a hora que eu olhei, estava certo. Aí eu falei, recurso. Já comecei até a digitar o recurso, né? Aí eu cheguei em casa e fui fazer. Tá aqui, não tá? Olha só. Eu preciso selecionar? Não. Eu não preciso fazer isso aqui. Aqui, ó. Só colocar o mouse dentro, ó. 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 Então é mais uma coisa que a gente aprendeu errado. Você não precisa selecionar uma palavra para formatar a palavra. Só você colocar o mouse dentro dela. Aqui. Muda a fonte. Muda tamanho. Você consegue negrito, itálico, sublinhado. Às vezes você está com o mouse do notebook, que é aquele do dedo, e você está com fome. Quer dizer que você está tremendo. Não é? Aí você fica assim, ó, ai meu Deus, ai, como é que faz? É ou não é? Tá, ou bêbado, também acontece isso. Você não precisava disso. Era só você ter clicado, cara. Mas é claro, se eu quiser formatar mais de uma palavra, aí eu concordo com vocês. Certinho? Eu tenho a opção chamada limpar a formatação, que é, aqui, ó, aqui é fácil os botões, ó. Aumentar o tamanho da fonte, diminuir o tamanho da fonte. Tá? Aqui chama limpar a formatação. Ele tira toda a formatação que você aplicou no texto, tá lá. É tipo zerar a vida. Assim, quer zerar, pau. Aí ele vai. Negrito, itálico, sublinhado. Certo? Aqui, ó, taxado. Taxado é um risco que a gente dá no meio da palavra. Aqui eu tenho subscrito, que é quando a gente põe um númerozinho embaixo, e sobrescrito, que é quando, não necessariamente um númerozinho. Aqui, ó. Mas geralmente a gente usa para número mesmo. Assim, ó. Quando você quer fazer isso aqui, o 2 tem que ficar em cima ou embaixo? É o sub. Assim. 3 ao quadrado é o sobre. Assim. Isso aqui eu passei mal na época do 2º grau para fazer esse 2. Eu nem lembro a gambiarra que eu arrumei para fazer isso. Eu acho que eu desenhei caixa de texto, coloquei ele pequenininho, algo assim, ó. Eu já era bom em informática, fazer gambiarra, né, no caso. Assim, ó. Você faz aqui uma caixa de texto, você coloca um 2 aqui. Vou te ensinar, hein. Preste atenção na lição do mestre. Aí você vem aqui, formata a caixa de texto, você tira a linha dela. Pronto. Nossa, gente, dá até vergonha. Aí você pega o 2 aqui, ó. Aí você colocaria ele aqui em cima. Tipo assim, ó, aí você vem aqui, ó, pra você ver a trabalheira, ó. Cor, eu quero sem cor, cara. Sem fundo. Terrível, cara. Tipo assim, ó. Droga, né? Terrível. Tá, mas não precisa. Você tem um subscrito, sobrescrito. O que você perguntou, Lidiana? A Lidiana está perguntando qual que é o nome desse risquinho que fica piscando. Ponto de inserção. É. Por que inserção, Lidiana? Porque é onde vai inserir a hora que você começar a digitar. Até aqui tudo bem? Lembra que você já digitou o texto todo em maiúsculo? Aí você falou, oh, droga. Não era para digitar todo em maiúsculo. Olha só, seleciona o texto. Você tem aqui o botão, ó, maiúsculas e minúsculas. Olha lá. Tudo minúsculo. Calma aí. Tudo maiúsculo. Primeira letra de cada palavra. Alternar.
Tá aqui, ó. Mas é fácil o botão. É um A grande e um A pequeno. Está indicando que é maiúscula e minúscula. O atalho para isso aqui é Shift F3. Tá? Mas eu já soltei a lista de atalho para vocês. Dá uma olhadinha lá depois. Aqui, ó. Marca texto. Chama realce. Vocês adoram. Quem estuda para concurso gosta. Eu curto um marca texto. E aqui você tem cores infinitas. Olha lá, Lidiana. Pô, você vai poder marcar de rosa. É ela. E aqui a cor da letra. Certo? Sim ou não? Tem alguns detalhes que eu quero passar para vocês aqui. Por exemplo, talvez o mais fácil fosse o negrito, o itálico e o sublinhado. Você fala assim, não, isso aí eu tenho a manha. Aprendi. Depois do dia que eu aprendi, eu nunca mais esqueci. Deixa eu te mostrar. O que... Ah, aí eu aqui. O que acontece... Bom, o que a gente sabe é... Ah, o texto está sublinhado. Se eu clicar de novo, ele perde o sublinhado. Não é isso mesmo? Quando já tem sublinhado, você seleciona e sublinha, ele perde. Não é? E quando ele... Quer ver assim, ó. Assim. Ele tem sublinhado? Se eu sublinhar, o que acontece? Fica sublinhado. Não é? E se ele já tem, e eu clico... eu vou te ensinar um macete aqui. Um segredo do dragão chinês. Esquece tudo que você sabe. Você não vai pensar se já tem, perde, se não tem, ganha. Você vai olhar para mim só a primeira palavra que está selecionada. Só ela. O que acontecer com ela, acontece com o restante do texto. Olha lá a primeira palavra, é aulas, não é? Ela tem sublinhado? Então ela vai ganhar. Ela e o restante. Você vai entender por que eu estou fazendo isso. Tem sublinhado? Então ela vai perder. Ela e o restante. Olha essa, Andréia. Só toma cuidado que sua colega vai te engolir aí daqui a pouquinho, Andréia. Ela está com muito sono. Muito sono. Como é que você chama, Soneca? A Jéssica. Olha lá. Soneca. Então, Jéssica, olha essa. Não. O que acontece com a primeira palavra, acontece com o resto. A primeira palavra ganha ou perde, Jéssica? Ganha. Ela e o resto. E o que já tem? Continua tendo. Olha isso. A primeira palavra ganha ou perde? Ela e o resto. Entendeu? Isso é uma coisa também que eu não sabia até começar a dar aula. Eu não entendia porque que em alguns casos e tal, quando tinha formatação diversificada assim, tem hora que ele tira, tem hora que ele coloca e tal, você observa só a primeira palavra. Certinho? Beleza. Tem uma outra coisa que eu quero te falar. Tem várias coisas que eu quero te falar. Aqui, ó, deixa eu ver se está aqui. Não coloquei. Esse aqui eu quero que vocês anotem também. Pode ser quando vocês estiverem assistindo de casa. Deixa eu fazer ele aqui rapidinho, ó. É assim. Formas de seleção. Aí eu tenho com a ferramenta de seleção de texto. Aí eu coloco, vou colocar assim, ó, 2 cliques, 3 cliques, 1 clique com Ctrl pressionado. Beleza. Talvez você não soubesse que existem tantas maneiras de selecionar um texto. Tá. Com a ferramenta de seleção de linha. 1 clique. 2 cliques. 3 cliques e 1 clique. Tá. Ó. Então vamos lá. Com a ferramenta de seleção de texto, qual que é? A ferramenta de seleção de texto,
é quando você põe o mouse em cima do texto, que é esse izinho aqui, tá vendo? Tá vendo um i aqui andando para um lado para o outro aqui, ó. Aí eu arrastando ele. Se eu clicar 2 vezes, seleciona a palavra. Se eu clicar 3 vezes, ele seleciona o parágrafo. Se eu segurar o Ctrl e clicar uma vez, ele seleciona só a frase. Olha lá. Tá vendo que a frase morre aqui? Entenderam, sim ou não? Então, 2 cliques, aqui ó. Não. 2 cliques, palavra. 3 cliques, parágrafo. 1 clique com o Ctrl pressionado, frase. Beleza? Com a ferramenta de seleção de linha, 1 clique linha, 2 cliques parágrafo, 3 cliques tudo e 1 clique com o Ctrl pressionado tudo. Isso aqui é o que vocês vão anotar em casa. Mas o que é essa ferramenta de seleção de linha? É quando, Andréia, você traz o mouse para a margem esquerda do seu documento. Vai aparecer uma setinha, quer ver? Ó? Deixa eu tirar o zoom. Ela aqui. Tá vendo a setinha? 1 clique. Linha. 2 cliques, ó. Ah, é porque esse aqui é um parágrafo, espera aí. 2 cliques, parágrafo. 3 cliques, documento todo. E se eu segurar o Ctrl e der 1 clique, documento todo do mesmo jeito. Tá certo? Só observação. Quando vocês estiverem anotando. A ferramenta de seleção de texto é essa aqui, é um i. E a ferramenta de seleção de linha é aquela setinha assim, ó. Só para ficar a hora que vocês estiverem anotando em casa. Tá certo? Então, os desenhos delas aí. Tranquilo. Agora, a gente vem... Então, aqui, ó. Tá. Terminamos o grupo fonte. Por que eu falo grupo? É essa parte aqui, ó. Que está escrito fonte. Agora, Jéssica, grupo, parágrafo. Então, vamos lá, ó. Estou deletando aqui para ele subir. Uai. Cadê o resto? Será que é no outro? Não. Era aqui mesmo, cara. Foi um pau que o Word deu aqui agora. Pera aí. Pronto. Prontinho. Grupo parágrafo. O que eu tenho? Ó. Tudo que é referente à formatação de parágrafo. Aqui é para você criar lista com marcadores, que são aquelas listas com bolinhas ou setinhas e tal, e aqui numeradores. Olha a diferença entre eles, como é que é muito clara. Os marcadores são 3 bolinhas, os numeradores é 1, 2, 3. Ah, mas como é que funciona? Fácil. Você pega aqui, Jéssica, seleciona os itens, que você quer criar uma lista. Aí você vem e clica aqui, ó. Marcadores, numeradores. Certo? Aqui, ó, você tem uma outra opção que a gente chama de recuo. O que é recuo? É afastar o texto da margem. A margem, ela é uma linha imaginária, que vocês conseguem visualizar ela aqui. Quer ver? Ó? Olha aqui para você ver. O meu papel, deixa eu tirar o zoom, ele começa aqui, ó. Só que a minha margem é essa linha pontilhada. Então quer dizer que essa parte que está antes da margem, eu não digito nela. Tá certo? Então, se eu pegar aqui, ó, esse texto aqui, guia inserir, ele está colado na margem. Se eu quiser afastar da margem, eu aumento o recuo dele, assim, ó. E aqui eu diminuo. Então, aumento, diminuo o recuo. Certo?
Aqui eu tenho um também chamado classificar. O que esse classificar vai fazer? Ele vai basicamente... Esse aqui, ó. Gente, como é que é fácil? O botão de margem tem os parágrafos, aí tem um parágrafo recuado e tem uma setinha puxando para cá. Quer dizer que você está diminuindo o recuo. E o outro é uma setinha empurrando para lá. Quer dizer que você está aumentando o recuo. Aqui é um A, um Z e uma setinha. Quer dizer que está indo do A para o Z. Ou seja, você está classificando, está colocando em ordem. Isso aqui é basicamente para você ordenar as coisas. Por exemplo, mas se bem que aqui está tudo... Aqui, ó. Eu quero colocar isso aqui em ordem alfabética. Ele vai considerar sempre a primeira letra de cada parágrafo. Aqui, ó. Não tá começando com a imagem? Vou colocar para você ver, ó. Eu clico no classificar. Aí ele pergunta, você quer classificar por? Aí eu falo, parágrafos, texto, de forma crescente. Pronto. Colocou em ordem alfabética lá. C, F, G, I, S. Muitas vezes também eu fiquei colocando em ordem alfabética eu mesmo. Passava mal. Né? Tem aqui um recurso para você fazer isso. Você fez na marra? Beleza, hein? Ainda terminou e falou, eu sou foda mesmo, né? É. Isso mesmo. Não precisava, tá vendo, Lidiane? Pois é. Aqui, ó, tem uma outra coisa aqui que muita gente não sabe para que serve. Esse botão aqui. Chama mostrar tudo. Quando eu falei isso um dia, Marcos, alguém falou assim, isso não serve para nada, essa porcaria aí. A hora que você clica, ele suja seu documento todo, Jéssica. Ninguém gosta. Fala assim, essa porcaria sujou meu documento todo. Mas ele é interessantíssimo. Porque ele, primeira coisa que eu quero te falar, quando você usa esse recurso, o mostrar tudo, o que ele insere no seu documento não sai na impressão. Então você pode ficar tranquilo. Aqui, ó. Se eu der um Ctrl P, que é o comando de imprimir, aqui eu tenho a visualização do que vai ser impresso. Perceba, nada daquilo aparece na impressão. Calma. Primeiro, Lidiana, onde você der um Enter, que é quebrar um parágrafo, ele põe um símbolo, indicando que ali tem 3 Enters. 4 Enter. Poderia ser diferente, Lidiana. Porque eu poderia, ao invés de ter dado um Enter, nesse caso aqui, eu poderia simplesmente ter feito isso aqui, ó. Como é que você sabe que aqui foi dado o Enter e aqui não foi? Aqui não tem nenhuma marquinha de parágrafo. Então já começa a ficar interessante. Você fala assim, deixa eu ver se o cara fez gambiarra apertando o Enter, porque sim, é uma gambiarra. Ou se ele foi elegante e só aumentou o espaçamento entre um parágrafo e outro. E outra coisa, a maioria dos textos que a gente joga no Word, a gente pega da internet. Tem uns textos que vêm com mais de um espaço entre as palavras. Como é que você sabe? Olha os pontinhos aqui para cada espaço. Ele te mostra. Se você tiver assim, você quase não percebe. Aqui, ó, no meio da bagunça ali, você fala assim, ué. Agora, se você clicar aqui, ele te mostra as marcas de formatação. Olha lá, ele te mostra onde tem um espaço, 2. Tá vendo? Se tiver 2 aqui, ó, ele mostra 2 bolinhas. Entendeu como é que é? Então, ele vai te mostrando as marcas de formatação do seu documento. Você não quer usar, tudo bem, desmarca. Tá certo? Legal, tá aqui.